Olá pessoal, aqui é o Jack Frost falando e primeiramente eu gostaria de pedir desculpas pelo belíssimo cosplay de Kentaro Miura que eu fiz nesse canal, tendo um hiato de vários meses sem postar nada. Mas para compensar eu decidi falar de um assunto mais incomum. Especialmente porque o único motivo que vocês realmente vêm e ligam para esse canal é porque eu falo de assuntos incomuns, então... Muitos de vocês não devem saber quem é Cave. Primeiramente sim, aquele vídeo estava rodando em tempo real, o que significa que eu não acelerei nada. Cave é uma empresa japonesa extremamente influente, que nasceu de membros da falida Toaplan, uma respeitada empresa japonesa que tinha alguns dos mais conhecidos shoot'em ups dos anos 80 e 90. Eles que fizeram o Zero Wing, que acabou virando meme pela sua tradução porca. Mas ainda assim era um shoot'em up muito bom. Bem, o que aconteceu com a Toaplan? Toaplan estava em decadência. Um de seus últimos jogos foi Batsugan, que é um jogo impressionantemente influente e criou vários padrões que são utilizados em shoot'em up do gênero Bullet Hell. Aquele estilo de jogo japonês onde a tela fica cheia de balas e parece ser impossível para nós ocidentais que não estamos acostumados com esse estilo. Talvez um dos exemplos de jogos mais populares desse estilo hoje em dia seria a série Touhou Project, que é conhecida pela sua dificuldade absurda, design lolita e pela fanbase extremamente ativa e dedicada. Ah, e claro, a Sakuya é a melhor garota. Infelizmente a Toaplan entrou em falência, mas isso não impediu que alguns funcionários que trabalharam em Batsugan tomassem alguma ação. O pessoal que trabalhou em Batsugan tinha um certo espírito de inovação e paixão por shoot'em ups, e acabou decidindo criar uma empresa para continuar fazendo seu estilo de jogos. E essa empresa é a Cave, e acredita, o gênero Bullet Hell deve muito ao trabalho dessa desenvolvedora. E de novo, como a Toaplan antes fez, o seu foco era o arcade. Seu primeiro jogo, Donpachi, conta com uma dificuldade grande, tendo já elementos claros do gênero Bullet Hell, talvez firmando como um dos primeiros a existir, mas eu ainda não sei se necessariamente se classifica como um Bullet Hell, porque tem muito elemento de shooter tradicional. A maioria da habilidade que o jogo exigia de mim vinha mais do tempo de reação do que exatamente saber se comportar num labirinto de balas imenso. Por mais que ainda assim tivesse várias balas na tela considerando seu tempo. Um bom exemplo disso é o tamanho da hitbox. Uma coisa que eu notei quando eu estava experimentando o Donpachi, que a hitbox, ou melhor, a zona que o computador detecta para descobrir se você levou o tiro ou não, é muito grande e diferente do padrão tradicional de Bullet Hell. Nesses jogos, normalmente, a hitbox seria algo como um ponto, e esse ponto é o que favorece o jogador para escapar de padrões absurdos e de balas que circulam e giram na tela inteira. Agora, com a hitbox de Donpachi, padrões que são aparentemente simples se você comparar com outros jogos da Cave, são extremamente difíceis de escapar. Para os padrões de hoje em dia, esse jogo é bem hardcore mesmo, mas ainda é um shoot'em up completável e honesto para jogadores menos experientes. Algumas de suas características interessantes acabaram marcando o jogo. Uma delas seria seu sistema de combo, que é usado para aumentar a pontuação. Outra característica marcante seriam os itens escondidos em formato de abelha, revelados usando laser como ataque e podem aumentar muito sua pontuação. Tem vezes que eles são revelados por simplesmente destruir a estrutura que eles estão, depende do item para ser sincero, mas a maioria realmente é revelado usando laser. O jogo também apresenta outra característica peculiar que é importantíssima para você entender o funcionamento da série Donpachi. O chefão final é uma abelha robótica gigante. E então você pode perguntar, o que faz a presença de uma abelha robótica mais especial que a adição desses sistemas no jogo? Bem, a questão é que Donpachi significa chefão abelha. O padrão que o jogo estabelece é que todos os jogos da série teriam uma abelha robótica como chefão final. E acredita, essa abelha é monstruosamente difícil. Concluindo, Donpachi pode não ser o jogo ideal da Cave, não representa a empresa Cave, tá mais entre uma mistura dos jogos da Cave com os jogos da Toaplan. Mas foi um ótimo início para a empresa. Donpachi pode parecer meio mediano, mas é porque o melhor ainda estava por vir. Dodonpachi. A sequência lançada 2 anos depois revolucionaria o gênero no Japão. O jogo é extremamente frenético. Dodonpachi foi inspirado pelo Battle Garega, outro jogo extremamente influente do gênero feito pela Razen, que estabeleceu alguns padrões como hitbox menores para melhorar o dodging. Battle Garega é extremamente frenético também. Isso fez o pessoal da Cave se inspirar e tentar replicar o seu estilo rápido. Como citado em alguns lugares, a Cave tinha consciência que para ela, que tinha apenas um jogo, seria impossível superar um jogo tão refinado da Razen. Mas o objetivo pessoal era claro, eles queriam superar a Razen. Tsuneki Ikeda, um programador e praticamente o pai da franquia, decidiu apelar pelo mais inimigos, mais velocidade e principalmente mais balas. Dodonpachi conseguia ter 245 balas de uma vez na mesma tela. E acredita, eles tentavam utilizar todo o potencial disso. A trilha sonora reforçava todo o dinamismo da experiência, mostrando que a série poderia focar também em trazer composições interessantes e divertidas. Dodonpachi é no mínimo infernal, e Dodonpachi estabeleceu o estilo da Cave, o estilo do mais.
A Cave não desenvolvia só shooters. Também lançou alguns jogos variados, como a série Togue e 2 jogos de snowboard, mas estava preparando a sequência para Dodonpachi, que até hoje é sua franquia carro-chefe. Esse jogo aumentou ainda mais a identidade da Cave e definiu o foco deles nos próximos anos. Outra coisa curiosa é como a história da série Dodonpachi é cética. Dodonpachi era um jogo meio dark, mas Dodonpachi teve uma história bem perturbadora, e a franquia foi ficando cada vez mais pesada e reflexiva quanto mais a série progrediu. Só não posso comentar muito, pois, considerando que são poucas cenas que explicam sobre o mundo de Dodonpachi, seria spoiler de qualquer jogo da série citar qualquer coisa sobre a lore. Dodonpachi talvez seja o primeiro jogo da Cave com a identidade da Cave, mas ainda não é o ápice da série. Se Dodonpachi definiu o padrão da série, Dodonpachi Daiojo refinou o padrão. Daiojo é um jogo peculiar no mínimo. Daiojo significa morte feliz. O jogo foi criado com a filosofia Shinu Gaioi, ou seja, morrer é bom. O jogo é difícil, e eu não tô dizendo difícil como Dark Souls, Shin Megami Tensei ou Dwarf Fortress. Eu tô dizendo quase literalmente impossível. O jogo é tão difícil que a sua versão mais difícil, que foi o port de PS2 da versão Death Label, demorou 7 anos para ser finalizada pela primeira vez. Sim, 7 anos para ser finalizado pela primeira vez no mundo. Uma coisa irônica é que Daiojo foi feito em pouco tempo, com hardware pequeno e um time pequeno. Isso resultou, por exemplo, em um balanceamento porco e baixas frame rates quando o número de bala aumenta. O jogo foi quase cancelado por não ter ido muito bem nos testes internos, mas a paixão da Cave pelos seus próprios jogos e o suporte que os fãs demonstraram acabou fazendo o jogo ser lançado. A parte mais bizarra é, os defeitos do jogo coincidentemente se complementaram. A falta de balanceamento causou uma espécie de cult following, ou seja, as pessoas estavam curiosas para testar esse tal de jogo impossível. E para complementar, o baixo número de frame rate em algumas partes acabava ajudando o jogador e dando dicas considerando que as balas estavam indo muito rápido, se tornando uma mecânica. Na minha humilde opinião, Daiojo é o melhor da série. A identidade antiga da franquia está presente com muita clareza e tem uma OST fantástica. As lutas são impressionantes e difíceis pra caramba. Se quer ter noção da dificuldade, aqui está a luta contra o verdadeiro chefão final, Hibachi na versão Death Label de PS2. A dificuldade marcante de Dodonpachi Daiojo fez o mundo olhar para a Cave de outro jeito. Sim, o mundo começou a se importar mais com uma empresa que ainda era focada no arcade, por mais que fizessem participação em alguns jogos grandes, como posteriormente no Shin Megami Tensei Imagine. Mas é certo que a Cave continuou fazendo jogos desse estilo. Tentaram até recentemente entrar no mercado mobile, que obteve algum sucesso com o Dodonpachi Maximum, além de ter porte dos principais Dodonpachi para a plataforma mobile. Mas a Cave infelizmente está em processo de falência, considerando suas ações que só descem e descem. Se você analisar o passado da Cave, talvez o contato de exclusividade com a marca Xbox, que definiu por vários anos que os jogos da Cave só iam lançar para Xbox nos consoles, seja um dos principais culpados pelo seu processo de falência, considerando que não vendeu muito bem no Xbox. Aparentemente o contrato acabou e eles acabaram portando para PC Mushihime-sama, Dodonpachi Resurrection e Death Smiles. Claro, relacionar com a marca Xbox o processo de falência da Cave talvez seja apenas uma suposição minha, mas acho bem racional considerando que eles não estavam nessa situação na época do PS2, quando eles lançavam jogos para os PlayStation 2. Mas é certamente um fato de que essa empresa não merece morrer. Ela fez muito pelos jogos. E além disso, para quem está procurando uma diversão arcade com gameplay profunda, qualquer um de seus jogos disponíveis na Steam são ótimos para o teste. E considerando que eles continuam relançando esses clássicos, realmente duvido que esse será o fim dos ports da Cave para PC. Então, além de uma boa pedida, você também estará ajudando uma empresa a não morrer. Ah, e para o pessoal que está ansioso pelo guia parte 3 de Shin Megami Tensei, acho que irei mudar a regularidade de vídeo para mensal, pois assim eu consigo dar o polimento necessário para o vídeo e não fico me frustrando tentando lançar semanalmente e causando hiato como agora vocês presenciaram. O hiato foi causado por um vídeo sobre a franquia Drakengard, que eu não sabia exatamente como escrever e adaptar direito toda a informação e todas as ligações, e eventualmente eu vou retomar, mas não agora. E sim, Nier faz parte da cronologia da Drakengard. Logo, até o dia 20 do próximo mês, o guia de Shin Megami Tensei parte 3 estará completo. Aguarde! Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e por ter me motivado a continuar com os vídeos. Se você gostou, você deixa um like. Se você não gostou, você não precisa deixar um like. Você pode até dar um dislike, porque eu realmente não ligo, mas eu prefiro que vocês gostem, pessoalmente. Compartilha com a vovó e com o vovô, porque com certeza eles gostam de Bullet Hell. Se quiser mais conteúdo do tipo, se inscreva no canal. Ah, e claro, não esqueça de tocar o sininho.